Glórias a Deus, a paz do Senhor. Meu nome é Alessandro Gregorucci, sou pastor do Ministério Esta Obra do Senhor. E é com alegria que neste momento venho trazer mais um pouquinho da Palavra de Deus. Pega aí a sua Bíblia, papel e caneta e vamos aprender com a Palavra de Deus e aprender com o Evangelho. Hoje, nós vemos muitas pessoas enganadas por falta de conhecimento bíblico e da Palavra de Deus. As pessoas se limitam em meia dúzia de versículos, meia dúzia de passagens, se bitolam em meia dúzia de pregações e palavras já que viraram assim jargões no meio cristão e no meio evangélico. E nós vemos que muitos estão enganados, perecendo e indo para o inferno. Quero trazer para você aqui nos próximos minutinhos um grande ensinamento. Todo mundo hoje acha que aceitou Jesus, está salvo. Ah, mas a palavra diz que quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ah, a palavra diz se aceitar a palavra do Senhor será salvo tu e tua casa. A palavra nos ensina que quem invocar o nome do Senhor será salvo tu e tua casa. A gente crê. A gente sabe que está na palavra, ninguém está dizendo que não, mas a Bíblia não é feita de um versículo só, não é somente aceitar Jesus, temos que aceitar a sua palavra, e quando aceitamos a sua palavra, vivemos, praticamos, mudamos, transformamos as nossas vidas. Quantas pessoas vão à igreja, ela aceita Jesus e fala, ó, você já está salvo, e a pessoa está fumando, está bebendo, está adulterando, não é batizada, não toma santa ceia, não está em comunhão, e estão dizendo que ela já está salva, e a palavra diz que não é bem assim. Vamos aprender um pouco mais, porque a salvação, ela vai muito além de que nós somente aceitarmos a Jesus, nós temos que viver, praticar a palavra deles para sermos salvos. Olha o que a palavra diz em livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, para você ver o tamanho da responsabilidade, porque tem muitos líderes aí que estão falando em nome de Jesus e que não vão ser salvos. Nem eles têm salvação para eles mesmos, quanto mais para você e para a sua família. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. A palavra é bem clara. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Quem está dizendo Senhor, Senhor? Não são os crentes? Não são os evangélicos? Não são os cristãos? Não são aqueles que estão dizendo servir a Deus? Ele é bem claro, nem todo que está lá dizendo Senhor, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus que estás no céu, aquele que obedece a palavra, aquele que sai de seus pecados, que sai das suas iniquidades, aqueles que abrem o coração verdadeiramente para Jesus, aqueles que se entregam para Cristo obedecendo a sua Bíblia, esses fazem a vontade. Por quê? Jesus fala, as palavras que eu vos tenho dito não é minha, é sim do Pai que me enviou, e aqui ele está dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz o quê? A vontade de Deus que estás nos céus. E a vontade de Deus está aqui, ó, Novo Testamento, ou a graça de Mateus, Apocalipse, para eu, você, qualquer um que quer ser salvo, obedecer. Veja o que a palavra diz aqui, em Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Igreja, povo, preste atenção, Mateus capítulo 7, versículo 22. Olha o peso e a consequência da resposta de Jesus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome? Quem está profetizando em nome de Jesus? Não está aí um monte de pastor, um monte de bispo, um monte de apóstolo, pastoras, bispas e apóstolas? Elas não estão aí profetizando, eu profetizo em nome de Jesus na sua vida? E em teu nome não expelimos muitos demônios? Quem está expelindo um monte de demônio, bate papo com o demônio, da onde você veio, quem é você, fica entrevistando o demônio fala de um pastor, fala de outra igreja? Quem? Não são os pastores, não são os bispos, não são os apóstolos que estão aí? Não são as pastoras, as bispas que estão por aí? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Está aí os milagreiros de última hora, é milagre daqui, milagre de lá, é cego, é mudo, é surdo, aquela toda coisa acontecendo. Quem está fazendo isso? Não são os pastores, os bispos, os apóstolos, as pastoras, apóstolas, as bispas? Não é tudo isso que está acontecendo? Não é o ímpio, não é o macumbeiro, não é o padre, não é o papa, não é o pai de santo. Isso aí está na televisão, está na mídia, na rádio, na televisão, no YouTube, na internet.
Tá para todo mundo ver. Quem está fazendo todas essas coisas? Profetizando, expelindo demônios e operando milagres. Não são pastores, não são bispos, não são apóstolos, não são pastoras, não são bispas, não são apóstolas, auto-intituladas, não são aí? Mas olha o que ele diz no versículo 23. Então lhes direis explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Estão aí, profetizando em nome de Jesus, expulsando o demônio em nome de Jesus, estão operando o milagre em nome de Jesus, e por estarem na iniquidade, no pecado, nas transgressões, não pregam mais salvação, não pregam vida eterna, não pregam a vida para após esta aqui, estarmos no reino de Deus, só pregam riqueza, prosperidade, o povo tudo no pecado, já não prega mais contra o pecado, não exorta o povo, não corrige o povo separa, casa de novo, se prostitui, batiza 10 vezes, toma santa ceia no pecado, na iniquidade, praticando tudo que não alegra a Deus. E aí, estão aí. E no dia do juízo final, Jesus vai chegar para esses líderes e vai dizer: eu nunca vos conheci, eu não sei quem são, apartai-vos de mim, vocês que praticarem a iniquidade. Quantos líderes estão aí profetizando, expulsando demônios? Quantos líderes estão operando um monte de milagres? Mateus 24, 24. Os falsos profetas operarão sinais, prodígios e maravilhas para, se possível, enganar os próprios eleitos. E quem é o falso profeta? O servo do diabo. Quem usa o falso profeta para operar sinais e prodígios para enganar o povo? O próprio diabo. Então nem eles têm salvação, nem eles vão ser salvos, nem eles vão entrar no reino de Deus, nem eles poderão morar a eternidade ao lado de Deus, quanto mais você. Se não tem para eles, como é que tem para você? Se não tem para mim como pastor, como é que eu vou dar para você aquilo que nem para mim eu tenho? Então abra os teus olhos, porque é o que nós estamos dizendo hoje. Aceitou Jesus, está salvo, a salvação está garantida, eu já vou para o céu, não importa o que aconteça, eu vou para o céu. Tem gente em cima de púlpito aí, meu irmão, e não é pouco, é muito, está aí expelindo demônio, está profetizando, operando milagres, e Jesus não conhece, não sabe quem é. Jesus diz que vai lançá-los no inferno porque eles estão na prática de iniquidade, estão em cima do púlpito. Imagina você que está sentado seguindo eles. Se eles vão para o inferno, você vai para onde? Não tem salvação nem para eles, como é que vai ter para você? Abre os teus olhos e pare de seguir a homens. Hoje, você convida uma pessoa para ir na igreja? Ah, mas lá é aquelas igrejas que proíbem tudo? Aquelas igrejas que ficam falando do pecado? Ou lá aquelas igrejas que pode tudo, ninguém fala nada? Não existe igreja que proíbe. O que existe é uma palavra que tem que ser pregada e que vai te corrigir e vai falar o que é certo, o que é errado, o que você deve e o que você não deve. E aí é você com Deus, fazer ou não. Agora você não quer a igreja que Deus vai usar o pastor para corrigir o pecado, para exortar, para repreender, para tirar do erro, para ensinar para você o que é certo, o que é errado, por mais que dói. Aí já não queremos mais. O que a gente quer é bênção, é vitória, é prosperidade. Está aí. Nem os líderes vão entrar no reino de Deus. Imagina você que está seguindo eles. Para onde vai? Veja o que a palavra diz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 12. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 12. Mas o que faço e farei é cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Deu para entender? A palavra é bem clara. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é de se admirar estas coisas acontecendo hoje, porque os próprios ministros de Satanás, que são os falsos profetas, se transformam, imitam os ministros de Deus. E as suas obras será, a sua condenação será segundo as suas obras. Então, se você ler Mateus 24, 24, os falsos profetas usados por Satanás operarão sinais, prodígios e maravilhas. Apocalipse 13, 13, 13 e 14 vai falar a mesma coisa, que o sinal e a autoridade que foi dado à besta a operar os seus sinais seduziu os homens da terra, e até fogo fazem descer do céu. E o que são sinais, prodígios e maravilhas? São milagre, cego enxergando, mudo falando, surdo ouvindo, paralítico andando. As pessoas aí com estratégia espiritual, com esse bate-papo com o demônio, tudo isso estão fazendo, só que eles também estão na iniquidade.
Eles não obedecem à Bíblia, são gananciosos, não ensinam a verdade, não corrigem o povo do pecado, o povo está lá dentro cheio de pecado, cheio de iniquidade, a palavra de salvação e de vida eterna já não é pregada, é só riqueza, prosperidade, bens materiais, vida eterna, e muitos deles, fora da igreja ou até dentro, já não vivem a palavra de Cristo, não vivem o que prega, e nem prega aquilo que deveriam pregar porque não vivem mais, mas a palavra é clara, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Isso vai acontecer com a gente também, se nós não obedecermos a Bíblia. Estamos na igreja, fomos batizados, tomamos a Santa Ceia, todo mês damos o nosso dízimo, mas vivemos no pecado, vivemos na iniquidade, vivemos satisfazendo os nossos desejos carnais e as nossas vontades carnais e deixamos de satisfazer os desejos de Cristo, que é obedecer a palavra. Ah, mas é coisa antiga, é coisa velha, é julgo desigual, é doutrina do homem, Deus abriu a visão do homem, Deus abriu a visão da mulher, Deus abriu a visão nos últimos dias. Ou o diabo cegou totalmente o homem, cegou totalmente a mulher, para fazer coisas que a Bíblia condena e te induzir ao erro que a Bíblia está condenando. Será que Deus abriu a visão? Não, meu irmão. Deus não abriu a visão. É o diabo que está cegando estas pessoas. E não é de se admirar, porque o Satanás se transforma em anjo de luz. Quer dizer, Satanás imita as coisas de Deus. Está aqui, 2 Coríntios 11:12. A palavra é bem clara. 1 Coríntios 11:13 em diante. Porque os tais são apóstolos, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Está aí, Satanás usando os seus subordinados, usando os seus seguidores, usando aqueles que estão na iniquidade, estão no pecado, estão na transgressão. Satanás, através deles, está operando sinais, prodígios e maravilhas nas suas eficácias, e o povo está seguindo o erro. E a palavra diz que não é de se admirar, porque os próprios servos e ministros do diabo se transformam em ministros, imitando os ministros de Deus, como se fosse um pastor, um bispo de verdade, usado por Cristo na sua eficácia e na eficácia do diabo, enganando as pessoas. E aí nós vamos perder a salvação por causa de toda essa enganação. Para encerrarmos, 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não dei crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então a palavra é clara, não sai dando crédito a qualquer espírito, não sai porque uma pessoa falou em língua, trouxe revelação, deu piruleta, trouxe mistério, falou oculto e profundo. O Satanás faz isso, o Satanás imita, ele copia as coisas de Deus, ele tem acesso a essas coisas, no espiritual, ele está ao nosso derredor. Então não dei crédito a qualquer espírito, antes provai se o Espírito realmente procede de Deus. Se procede de Deus, ele vai obedecer o Evangelho de Jesus, praticar o Evangelho de Jesus e te ensinar a viver o Evangelho de Jesus, e ele não vai aceitar os pecados em nossas vidas e vai nos corrigir. Esse é o Espírito de Deus. Porque tem saído muitos falsos profetas com espíritos enganadores, quer dizer, diabo, demônio, imitando as coisas de Deus, enganando, se possível, os próprios eleitos. Então abre os teus olhos. E não é só aceitar Jesus, está salvo, não. Quantas pessoas já morreram achando que estavam salvos e pereceram no inferno porque não obedeceram a palavra de Deus. Viu o que a Bíblia diz? Mateus 7:21 em diante. Nem esses líderes serão salvos. Jesus não conhece e os lançará no inferno. Se os líderes vão para o inferno, imagina as pessoas que estão lá dentro. E lembrem, um cego guiando outro cego, os dois cairão no buraco. Não adianta você dizer que Deus vai cobrar dele e não vai cobrar de você. Errais porque não examinais a Escritura e nem conhecer o poder de Deus. Eu sou o Alessandro Gregorucci, do Ministério Esta Obra do Senhor. Venha congregar com a gente, venha fazer parte, tome posse da palavra de Deus. Deus abençoe. Ô glórias, isso é Deus.